Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre o funcionamento do sistema nervoso. Então, vai lá, pega o seu livro, abre na página 205 que nós vamos começar, certinho? Então, vamos lá. Funcionamento do sistema nervoso. Como já vimos neste capítulo, as atividades que realizamos no dia a dia envolvem a coordenação e a integração de informações pelo sistema nervoso. Lembra do que nós falamos na aula passada? Que o nosso cérebro, o bulbo, que tudo que envolve, né, essa parte da nossa cabeça, da nossa mente, né, é o que faz o nosso corpo inteiro funcionar. Tá? O mexer, os movimentos, a nossa fala, tudo depende do sistema nervoso, né? Os estímulos do ambiente são transformados em respostas. Veja a seguir. Vamos lá. Primeiro, os estímulos visuais, ó, a visão, nós temos aqui, ó, o olhar, tá vendo? A visão. Os estímulos visuais são percebidos por meio do sentido da visão. No olho, a luz estimula células da retina, gerando impulsos nervosos que são transmitidos pelo nervo óptico até o encéfalo. Então, a primeira coisa é o olhar, é a visão, né? De acordo com a visão, é que esses estímulos vão sendo levados lá para o encéfalo, certinho? E aí, depois que chega lá no encéfalo, as informações visuais, que é o formato, as cores, nesse caso aqui da imagem do seu livro, são as imagens do vaso, né, que ele está olhando. Sobre a forma de impulso nervoso são analisadas e interpretadas, gerando respostas específicas. Como assim? Quando ele olha para o vaso original, que ele vai fazer o dele, aquilo ali vai como se estivesse gravando no cérebro dele os detalhes para ele fazer naquela pintura. Então, tudo isso é uma memorização, né? E aí, depois, vem no caso a terceira, as respostas, que elas são transmitidas ao longo dos nervos e da medula espinal para as diferentes partes do corpo, como a mão, que executa os movimentos com o pincel, nesse caso, né? No caso, se você está escrevendo também é o movimento da sua mão ao pegar no lápis, né, ou na caneta. Quando vai jogar a bola, vai chutar uma bola, os estímulos lá para a perna, para o pé, né? Então, depende do local, do que você está fazendo para receber esse estímulo que o cérebro vai mandar, né? Que vai lá no encéfalo, vai mandar para o seu corpo, certinho? A transmissão dos impulsos nervosos ocorre graças à interação entre as células nervosas, representada principalmente pelos neurônios. Nosso sistema nervoso é formado por células nervosas, que são chamadas de neurônio, certinho? Então, quando um determinado estímulo chega até o neurônio, ocorre uma série de alterações nessas células. Essas alterações geram pequenas correntes elétricas, os impulsos nervosos, que são transmitidos de um neurônio a outro. Então, olha aí no seu livro, na página 206, como que acontece essa conexão dos neurônios, né? Vai passando em forma de impulsos nervosos. Então, vamos ver sobre o reflexo. O que é esse reflexo? Alguém já fez essa experiência assim, ó? Geralmente passa na televisão, em algum desenho, né? Dá aquela marteladinha de leve no joelho e o pé levanta. Já viu isso acontecer? Então, essa é uma maneira de reflexo. Tem outros reflexos que a gente faz sem nem perceber, né? O reflexo ele acontece e a gente às vezes nem percebe a maneira como ele aconteceu. Por exemplo, quando a gente pega, quando tem alguma coisa caindo, você vê caindo, corre para pegar. Isso é um reflexo, é uma coisa espontânea e rápida, um estímulo que vai rápido ali para você fazer, pegar, ou tirar, né? Vem ao correr, depende
do momento, do que está acontecendo. Em algumas situações, nosso corpo reage com tanta rapidez a um estímulo que a resposta é gerada antes mesmo de tomarmos consciência da situação. Às vezes a gente nem entendeu, mas a gente já fez. Por quê? Porque foi um reflexo, foi uma coisa rápida. Essa resposta, chamada reflexo, é involuntária e não é analisada no encéfalo. É o que acontece na situação abaixo. Vamos analisá-la. Olha só. No número 1, quando a menina pegou a esfirra quente, as estruturas de sua pele receberam estímulos que foram transformados em impulsos nervosos e enviados à medula espinal. Quando ela triscou na esfirra, ela percebeu que ela estava quente. E aí, vamos ver o que aconteceu. Em resposta, a medula espinal gerou um novo impulso nervoso, que foi transmitido aos músculos do braço, afastando a mão da menina da esfirra quente. Já aconteceu isso com você? Provavelmente, né? Foi pegar em alguma coisa, uma panela, e estava quente e logo, rapidamente, você afastou. Por quê? Foi um impulso, né? Foi o reflexo. Após esse reflexo, a medula espinal transmitiu estímulos ao encéfalo da menina. Somente então ela sentiu dor. Naquele momento exato ali, você não sente a dor. Depois que passa, é que vem, começa a esquentar, começa a doer. Por quê? Porque no momento do reflexo foi uma coisa muito rápida, né? O seu cérebro, ele não chegou a entender ainda o que estava acontecendo. E depois é que passou a entender o que estava acontecendo e passou a sentir dor, né? Nessa situação, o reflexo fez a menina afastar a mão rapidamente da esfirra quente, antes que ela sofresse queimaduras graves. Assim, podemos concluir que o reflexo ajuda a proteger o organismo. O reflexo, ele serve como essa proteção, né? Igual eu falei, alguma coisa está caindo, alguma coisa quente. Então, se uma coisa está muito quente, você triscou lá, se não tivesse esse reflexo, poderia queimar ainda mais, porque você ficaria mais tempo segurando aquilo quente e aí queimaria mais ainda, né? Então, nesse reflexo é uma coisa rápida que às vezes não chega nem a machucar de tão rápido que foi que você já retirou. Certinho? Então, vamos lá. Vamos ler o Cidadania no Dia a Dia. Habilidades sobre duas rodas. Leia o trecho da reportagem a seguir. Crianças e adolescentes dançam em cima de cadeiras de roda no Rio. Muitas vezes, as crianças aqui descobrem que são capazes de fazer movimentos que não sabiam que podiam, diz a dançarina. Quem está na cadeira de rodas, geralmente perdeu os movimentos das pernas, né? Tem os paraplégicos que perderam o movimento das pernas, né, dos membros inferiores, e tem os tetraplégicos que perdem o movimento do pescoço para baixo. Nesse caso, a maioria, né, é paraplégico, perdeu os movimentos das pernas. Então, muita gente acha que por não ter esse movimento, por andar na cadeira de rodas, não pode fazer nada, tem que ficar lá só parado, chorando, triste. Não, dá para viver uma vida tranquila, dá para viver bem, dá para fazer coisas que às vezes a gente nem imaginava, como dançar, por exemplo. Você imaginava que uma criança na cadeira de rodas podia dançar? Não pode, né? Então vamos ver. Muitas pessoas que sofreram lesão na medula em razão de acidentes de automóveis, quedas, infecções e má formação durante a gestação, por exemplo, necessitam usar a cadeira de rodas para se locomover. Essas pessoas, apesar de suas limitações físicas, são capazes de praticar esportes, dançar, trabalhar, entre outras atividades, superando diariamente suas limitações motoras. Então, elas são capazes sim de fazer muita coisa, elas só não conseguem andar, né? Mas dá para fazer muita coisa, mesmo estando na cadeira de rodas. Todos os cidadãos têm direito de ir e vir e merecem respeito.
Para garantir os direitos das pessoas com deficiência motora, são necessárias algumas adaptações, como rampas de acesso, elevadores e banheiros adaptados. Infelizmente, ainda tem muitos lugares que não são adaptados para essas pessoas cadeirantes, né? A nossa escola, por exemplo, ela se adaptou, né? Com o tempo ela foi se adaptando. Vocês podem perceber que lá tem rampas para ajudar exatamente se por acaso vier a ter um aluno que utiliza a cadeira de rodas, a escola vai estar acessível a ele, ele vai poder participar da nossa escola, vai poder ir à quadra, né, sem ninguém precisar carregar no colo, coisa que antes não dava, não acontecia. Então, agora já tem esse acesso, né, dá para a gente perceber isso. As calçadas em algumas cidades, eles já estão fazendo de uma maneira acessível também, que fica fácil para o cadeirante se locomover, para subir nela, descer, mas nem todo lugar é assim. Em muitos lugares, as pessoas estacionam carros na calçada, é, as pessoas constroem na calçada. Então, tudo isso vai somente prejudicando um cadeirante, né? Isso faz com que ele não consiga passar por aquele local com facilidade. E aí, às vezes, ele tem que andar na pista, correndo riscos, né? Então, tudo isso piora a situação. Além disso, algumas atitudes do cotidiano, como não estacionar em locais reservados para cadeirantes e em guias rebaixadas, contribuem para o respeito aos direitos dos cadeirantes. Quando a gente vai em um lugar, tem estacionamento, vocês já devem ter visto o estacionamento reservado para cadeirantes, idosos, né? E aí, por que que tem esse lugar reservado para eles? Porque é mais próximo do local, seja do supermercado, seja de onde for. E aí, muita gente que não tem essa deficiência, que não é idoso, estaciona nesses locais. Por quê? Se poderia estacionar mais longe, porque consegue andar com facilidade. O cadeirante não tem tanta essa facilidade, né? Então, imagina só o cadeirante tendo que estacionar bem longe, dificultando ainda mais a vida dele. Sendo que tinha ali uma vaga para ele reservada e alguém foi lá e estacionou naquela vaga, sendo que não era necessário. Então, a gente tem que pensar, tem que se conscientizar sobre isso. Letra A. Você já viu algum esporte praticado por pessoas com alguma deficiência física? Olha, tem muitos esportes que são praticados para pessoas com deficiência. Nas Olimpíadas, por exemplo, nós temos as Paralimpíadas, que são exatamente para essas pessoas especiais que têm algum tipo de deficiência, em vários tipos de deficiência. Com cadeirantes, tem o jogo de vôlei de cadeira de rodas, é muito interessante. Tem eles não utilizam, tem o vôlei sentado, eles sentam no chão e a rede fica mais baixa. É bem legal, bem interessante. E tem vários outros, né, que podem ser jogados. Tem o futebol para deficientes visuais, em que a bola faz um barulhinho dentro dela para eles poderem ouvir, porque eles não conseguem ver onde está a bola, mas eles têm o sentido da audição mais aguçado. Isso é muito interessante. Pesquisa aí na internet que você vai ver várias coisas legais sobre isso. Pesquisa aí, jogos com deficientes, jogos paraolímpicos, que aí você vai ver o tanto de coisa legal que tem. Você conhece alguma pessoa que usa cadeira de rodas? Pergunte a ela como é o seu dia a dia. E aí, tem alguém que você conheça que usa cadeira de rodas? Porque aí você pode perguntar para ela como que é, quais as dificuldades que ela enfrenta, até mesmo dentro de casa. Tem gente que precisa adaptar o banheiro, porque precisa de um lugar para segurar, né? Pia, colocar mais baixo, porque senão não alcança para lavar as mãos, para lavar alguma coisa. Então,
É interessante, se você conhecer alguém, pergunta para essa pessoa, aí depois, quando tiver oportunidade, você conta para a gente, tá bom? E aí, na página 208, vocês vão fazer a ciência na prática. Você vai fazer o jogo memorável. Para você, o que é memória? O que é a memória da gente, né? Essa questão é quando a gente fala sobre memória, a gente pode pensar sobre lembranças, né? Sobre as coisas que a gente vai lembrando ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, coisas que aconteceram no passado e até mesmo coisas recentes, que é onde a memória ela fica mais aguçada, né? Que aconteceu recentemente, coisas que aconteceram há mais tempo, a gente vai esquecendo mais, né? Apesar de ter muitas coisas que ficam na nossa lembrança. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no seu material complementar. O que é o material complementar? É o que está lá no final do seu livro, entendeu? São aquelas últimas páginas lá no final do livro. E lá tem os números das páginas. Você vai lá na página 23, da 23 até a 25, e vai destacar o material que está lá, que é o jogo, tá bom? Aí você vai fazer o jogo da memória. Já brincou de jogo da memória, né? Você vai destacar, depois você vai embaralhar as fichas, colocar sobre uma mesa, no chão também estiver organizadinho, limpinho. E aí, com a figura voltada para baixo, né? Para ninguém ver, senão fica sem graça. Determine quem vai começar o jogo. Jogo da memória é interessante jogar com alguém. Não tem outra pessoa para jogar. Mas se você não tiver ninguém para jogar, dá para jogar sozinho também, tá bom? Junto com outra pessoa mais legal, que tem aquela competição, né? Mas se não tiver ninguém, dá para você jogar sozinho, tá bom? Então, cada participante na sua vez, deve virar duas fichas que também poderão ser vistas pelo outro participante, que aí ele pode ir lá e lembrar lá onde que está. Se as figuras forem diferentes, vire-as novamente, coloque lá no lugar e passa a vez, certinho? O que observei? Número 1. A memória de curto prazo é aquela na qual a informação é retida durante um pequeno intervalo de tempo e em seguida é esquecida. Em quais momentos do jogo você utilizou a memória de curto prazo? Quando a gente joga um jogo da memória, a gente usa essa memória de curto prazo, né? A gente tenta lembrar aonde que está aquela ficha quando você pega aí você olha a imagem e fala, já peguei uma dessa. Onde será que está? Então você usa essa memória de curto prazo. Onde que está aquele outro desenho, aquela outra figura, aquela outra imagem, né? Então, e a memória de longo prazo é aquela na qual a informação é retida durante um grande intervalo de tempo, de modo que pode ser lembrada anos após seu acontecimento. Em quais momentos do jogo você utilizou a memória de curto prazo? E aí? Lá no início, talvez a primeira cartinha que você virou, aí você vai tentar lembrar dela. Então, essa é uma memória de longo prazo, um prazo maior, né? Mas, o que você lembra de quando você era menorzinho, de anos atrás? Lembra muita coisa? Alguma coisa, um fato bem interessante que aconteceu, um fato marcante? Isso é uma memória a longo prazo. Vai lá, puxa na sua memória e tenta lembrar uma coisa bem legal que tenha acontecido, tá bom? Ou mesmo que não tenha sido legal, mas que foi uma coisa marcante, que marcou a sua vida, que você vai lembrar talvez a sua vida inteirinha, né? 3. Você acha que conseguirá se lembrar das histórias contadas pelos colegas após alguns anos? Será? Geralmente a gente lembra daquilo que fica marcado pra gente, que a gente de alguma forma a gente se interessou muito por aquele assunto. Então, a gente lembra mais disso, né? Eu, por exemplo, que sou adulta, lembro de alguns momentos, né? Não todos, claro, mas alguns momentos, algumas conversas.
E aproveita esse momento e pergunta para os pais de vocês se eles lembram muita coisa do que aconteceu na infância, se eles lembram das brincadeiras que eles faziam, se eles lembram dos colegas quando eles estudavam. É interessante, né? Legal saber disso. Qual é a memória mais antiga da qual você se lembra? Aquela assim que você era bem pequenininho, que você lembra que aconteceu. Quando você era bebezinho, será que você lembra de alguma coisa? Ou quando tinha uns 2, 3 aninhos? E aí, puxa aí na sua memória, vê o que você lembra. Então, você vai fazer esse jogo, segue todas as regras, tem até a letra H, as regras aí. Você vai seguir as regras e vai jogar, tá bom? Esse é o jogo que você vai fazer hoje, tá? Um beijo, até a próxima aula. Tchau!